Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Francisco de Godoy Bueno, sócio fundador do escritório Bueno Mesquita e Advogados. E o tema da nossa entrevista será: liminar judicial coloca em xeque a lei de integração. Francisco, prazer receber você mais uma vez aqui no programa. Prazer é todo meu, Divino, estou sempre à disposição e é uma satisfação poder falar com você e com seus ouvintes. Francisco, nós vamos falar de um tema hoje que é a lei de integração, uma liminar judicial. Você tem um livro publicado que toca justamente nessa questão da lei de integração, não é isso? Isso mesmo, eu acompanho bastante esse tema dos contratos agrários, e especialmente dos contratos agroindustriais. Tive a oportunidade de publicar o livro, que foi o resultado da minha dissertação de mestrado em 2017 pela editora Almedina, Contratos Agrários Agroindustriais, e que nós estudamos exatamente a importância desses contratos para o agronegócio, para a formatação de negócios empresariais no agronegócio, nessa relação importante que nós temos entre produtor integrado e agroindústria ou tradings, com uma produção prêt-à-porter, né? Feita especificamente para o interesse de um mercado que não é só o mercado da agroindústria, mas é também, de uma maneira imediata, o mercado do produtor rural. Bom, tem uma decisão liminar inédita que foi proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o TJDFT, que colocou em xeque a Lei de Integração 13.288 de 2016. O que é essa Lei de Integração e que decisão foi essa, Francisco? Bom, a Lei de Integração ela veio para regulamentar esses contratos de integração entre produtor e agroindústria. O produtor que faz uma produção específica para aquela agroindústria, que se compromete a fornecer insumos, dar assistência técnica, a dirigir o empreendimento do produtor rural, que continua sendo um empreendimento sob o caráter de empresa, com liberdade, etc., mas sob a direção ou sobre a orientação do integrador, que pode ser tanto uma agroindústria, uma indústria, mas pode ser uma trade, pode ser um grande atacadista, que dá a orientação com base não só no seu interesse, mas especialmente no interesse do consumidor, garantindo, portanto, uma mais-valia também para a produção rural, mediante uma valorização do produto com base no seu modo de produção, nos insumos que são utilizados, da maneira como a produção é gerada. Nos causou eu acompanho bastante esse tema, e nos causou um pouco de espécie essa decisão do Tribunal de Justiça, porque ela trouxe os institutos do contrato de integração entre um produtor rural e uma agroindústria, normalmente o produtor e o integrador, no bojo da relação de crédito, nesse caso especificamente com o Banco do Brasil, nas linhas de crédito incentivado para o produtor rural. E por isso entendemos que é uma decisão a ser estudada, né? Não só pelos seus efeitos enquanto precedente, mas pela confusão e insegurança jurídica que ela pode causar nesse mercado importante da agroindústria, da agricultura integrada. Essa medida, Francisco, ela foi atendida pelo tribunal a pedido de quem? Foi uma ação proposta pela Associação dos Produtores Integrados da Perdigão do Mato Grosso. O que acontece, né? Já era uma prática dos produtores de cada agroindústria se reunirem em associações.
E a lei de integração, dos contratos de integração, a lei 13.288, ela acabou de alguma maneira recebendo essa prática, estabelecendo a obrigatoriedade que cada agroindústria formasse uma CADEC, né, uma Câmara de Acompanhamento dos contratos de integração formada por representantes dos produtores e das agroindústrias. Essa associação, então, ela representa os produtores na CADEC lá da Perdigão, lá do Mato Grosso, e pediu para que o Banco do Brasil fosse impedido de conceder crédito aos seus produtores, né, aos seus representados, nos casos em que houvesse um desacordo dos contratos, ou que o Banco do Brasil passasse a fiscalizar como critério da concessão de crédito o cumprimento das determinações da CADEC. Isso causou uma certa espécie, porque o que pediram foi algo que é contrário aos princípios basilares do contrato, né? Que o contrato só faz força ou só tem eficácia perante as partes. O que a associação quis é que o contrato de integração ou até as decisões dessas associações no âmbito do contrato de integração fossem respeitadas ou fossem tidas com força obrigatória pelo Banco do Brasil, que é um terceiro nessa relação, e que tem aí um interesse específico da concessão de crédito em benefício do produtor. Também causou espécie exatamente porque o maior prejudicado, no meu ponto de vista, dessa iniciativa e inclusive dessa liminar, foi o próprio representado da associação autora, que acabou tendo seu crédito limitado em função desta ação. Quais você entende que são ou que serão as consequências dessa medida? Com certeza, seja do ponto de vista específico dos produtores de Nova Mutum, mas também sobre o aspecto da agricultura e da pecuária integrada no Brasil, um sentimento de dúvida, de insegurança jurídica e uma preocupação, né? Exatamente até onde vai esse ativismo judicial, né? E quais são os prejuízos que podem advir desse tipo de postura. Essas CADECs, elas têm tanto poder assim, Francisco? Na verdade, pela lei não, né? Pela lei, a CADEC ela tem uma função mais consultiva do que deliberativa, ela não tem uma função deliberativa. Não cabe à CADEC tomar posturas nem medidas representando o produtor, cabe a ela simplesmente fazer um acompanhamento, eventualmente uma mediação. É uma estrutura para facilitar a comunicação entre produtores integrados e integradores, não para representar. A CADEC não é sindicato, né? Isso que a gente fala. Se hoje a gente já está discutindo, até de uma certa maneira, a relativização da força obrigatória das decisões sindicais para garantir uma força obrigatória dos acordos negociados livremente pelas partes na relação trabalhista, também no âmbito ainda mais, sobretudo no âmbito da integração, que nós estamos no âmbito de contratos empresariais, faz mais sentido ainda que as CADECs não tenham essa força obrigatória que muitas associações querem reconhecer as CADECs. Hoje eu estou conversando com Francisco de Godoy Bueno, que é advogado, é sócio fundador do escritório Bueno Mesquita e Advogados. E estamos falando a respeito de uma liminar judicial que tem colocado em xeque aí a lei de integração. Quem é aqui do sudoeste goiano conhece bem essa questão da integração em função da empresa BRF, que está sediada em Rio Verde, em Jataí, em Mineiros, em várias cidades aqui do estado de Goiás, e tem muitos integrados nessa região. E foi proferida uma decisão pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, segundo o Francisco, coloca muito em xeque essa lei da integração, que é uma lei de 2000
2016. Francisco, você falou de ativismo judicial no bloco anterior. O que exatamente você quis dizer com essa expressão? O ativismo judicial é aquele processo que a gente tem visto muito acontecer em várias searas no Brasil, em que os juízes aproveitam processos específicos para proferir decisões que tenham efeitos, inclusive sociais, econômicos, que não necessariamente deveriam advir da solução de conflitos no judiciário, né? Quando há um excesso de competência, vamos dizer assim. E nesse caso, então, quer dizer, o caso mais drástico, né, é quando decisões políticas são tomadas pelo Poder Judiciário. Mas nesse caso, especialmente nos contratos, há uma tendência, ou há determinados segmentos da jurisprudência que tomam decisões como essa, em que relativizam a autonomia das partes para celebrar contratos, muitas vezes até quebram, nesse caso específico, que os contratos de crédito são regidos pelo Manual do Crédito Rural, a lei específica sobre o tema, e que trazem inovações que não poderiam sequer ser pressupostas pelas partes, porque não constam da lei, né? E acho que essa é a grande questão, né? Qual é a função do judiciário? Julgar conforme a lei ou julgar conforme uma convicção do caso a caso, né? Esse é o processo do ativismo judicial que preocupa a quem trabalha e a quem produz. Esses contratos de integração, eles podem ser discutidos, até usar uma expressão que você utilizou aí agora, caso a caso, ou não? Tem que ser coletivamente via CADEC? Não, em primeiro lugar, né, sem dúvida, as decisões ou as orientações da CADEC, elas refletem nos contratos agroindustriais. Mas os contratos agroindustriais são contratos bilaterais, celebrados entre o produtor e a agroindústria integradora. Então as discussões têm que ser caso a caso, porque é natural que, embora haja uma certa padronização, embora haja um interesse até coletivo, especialmente da integradora, de buscar diversos produtores com a mesma característica de produção, é normal, é natural e é benéfico ao produtor que haja particularidades. E as particularidades precisam estar refletidas e devem estar refletidas nos contratos, né? Aliás, seria muito ruim para um produtor eficiente, para um produtor que faça o seu trabalho bem feito, que ele tivesse os seus índices de rendimento nivelados pela média, ou nivelados por baixo, vamos dizer assim. Então, é importante que possa haver uma negociação e uma solução de conflitos bilateral, até para que as peculiaridades, ou para que a eficiência do sistema, ou a eficiência do mercado, a eficiência da estrutura empresarial das partes possa ser considerada. Quais foram os argumentos, Francisco, que foram apresentados pela Associação dos Integrados da Perdigão de Mato Grosso para que o banco fosse impedido de fornecer essas linhas de crédito? Então, o principal argumento, né, quer dizer, o que quis a associação é que o banco, ao conceder o crédito, observasse determinados requisitos das CADECs. Na prática, o que pediu a associação é que, ao invés de observar rigorosamente como faz o Banco do Brasil, o Manual de Crédito Rural, que observasse também as suas recomendações. O que se buscou é que conceder um efeito político, um efeito legislativo praticamente às orientações dessa associação, da CADEC, a que ela faz parte, que deveriam, no seu interesse, sobrepor, inclusive, ao Manual de Crédito Rural. Algo que, numa análise preliminar, o produtor pode até falar, bom, isso é a meu favor, né? Afinal de contas, eu terei a minha vontade observada. Mas é contra ele, porque, na verdade, o que se está querendo é uma restrição do crédito, ou criar um novo motivo para que os bancos neguem o crédito ao produtor rural, motivo esse que sequer no Manual de Crédito Rural está incluso, e que cria uma insegurança, inclusive para o Banco do Brasil, de ter que acompanhar não só o Manual de Crédito Rural,
e as regras do Banco Central, que são bastante rigorosas na concessão de crédito ao produtor rural, estamos aí em discussão de plano safra, etc., mas também regras específicas do contrato de cada contrato de integração, de cada indústria, que terá uma CADEC diferente e orientações diferentes. Isso torna impossível o trabalho de concessão de crédito, torna injustificado o trabalho da própria associação. Francisco, qual é a interpretação do seu escritório de advocacia sobre essa liminar? A nossa interpretação é que essa liminar deve ser cassada para garantir a eficácia plena do Manual do Crédito Rural e que a concessão de créditos, especialmente os créditos subsidiados, devem obedecer rigorosamente o Manual de Crédito Rural. Ponto final. A relação privada entre o produtor e o seu cliente, a relação privada entre o produtor e a agroindústria não compete ao Banco do Brasil, não compete às regras de financiamento e não compete a terceiros que sequer têm essa legitimidade de representação ou de postulação em nome do produtor, se não expressamente autorizado, como pretendem fazer algumas associações e sindicatos. Essa decisão, ela vale apenas para os integrados da Perdigão de Nova Mutum, ou ela vale também para os integrados de outras unidades da BRF e de outras integrações com outras agroindústrias? Há uma grande discussão em relação a isso. Em primeiro lugar, porque o Banco do Brasil tem uma atuação nacional e ele pode, a partir desse precedente, adotar uma orientação consultiva, preventiva, no sentido de estabelecer um efeito que a liminar talvez não teria, né? Em princípio, a liminar opera somente entre as partes e, portanto, os únicos, vamos dizer, supostos beneficiários, que na verdade são prejudicados da liminar, são exatamente os produtores vinculados a essa associação. A eles não poderia ser dado crédito, mas é possível que o Banco do Brasil adote uma outra postura e isso, por si, já é um motivo de insegurança jurídica que deve refletir no mercado e refletir na atuação das empresas integradoras e integradas. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Você está falando o tempo todo do Banco do Brasil. Essa decisão, ela vale apenas para o Banco do Brasil ou ela se estende para qualquer outra instituição financeira? Em princípio, ela só vale para o Banco do Brasil porque o Banco do Brasil é o único réu nessa ação. Só que, nem eu já disse, essa ação questiona, na verdade, o próprio Manual de Crédito Rural. Inclusive, um dos motivos da liminar foram as precauções para a concessão do crédito subsidiado, crédito controlado com recursos públicos. Então, embora o Banco do Brasil seja o único diretamente afetado por essa liminar, não é demais supor que esse precedente tenha um efeito nos demais bancos, inclusive gerem o receio da concessão de crédito ao produtor rural, e, sobretudo, que possa ser utilizado contra outros bancos em novas ações que possam surgir. Então, respondendo factualmente a sua pergunta, existe um efeito direto da liminar no Banco do Brasil, mas indireto sobre os outros bancos. Essa decisão, ela é definitiva ou ela ainda pode ser questionada? Não, ela é liminar, é uma liminar, ela está sujeita a recurso, já houve recurso do próprio Banco do Brasil, e esperamos, inclusive, que o tribunal, ao conhecer dessa decisão de maneira definitiva, possa revogar a liminar e assumir uma posição contrária, inclusive, especialmente dando força ao Manual de Crédito Rural e impedindo esse abuso
das associações e das cadeias. A Perdigão de Nova Mutum já se posicionou a respeito dessa liminar? Eu não tenho conhecimento, assim, como eu disse, o meu acompanhamento desse tema é meramente acadêmico, né? A gente acompanha as decisões judiciais que são tomadas em torno dos contratos de integração, até porque faço estudo sobre esse tema, e eu não vi publicamente nenhuma manifestação da empresa, né? O fato é que, sem dúvida, é uma decisão judicial que gera um efeito no mercado, um efeito social no ambiente de negócio. Bom, uma outra dúvida que eu fiquei, Francisco, foi o seguinte: essa decisão, ela afeta apenas os novos integrados, aqueles produtores que viriam a ser integrados, ou ela afeta aqueles que já são integrados, que já estão há algum tempo na atividade? Em princípio, ela afeta todos, porque exatamente o que ela questiona é o Manual de Crédito Rural do Banco do Brasil. É por isso, então, que você disse que isso traz uma insegurança jurídica muito grande, até porque, em não havendo dinheiro, pode ser que não haja integrados, né? Exatamente, e é por isso que eu digo que a Associação de Produtores, ao invés de defender o produtor, ela está agindo contra o financiamento do seu associado. Bom, eu imagino que vocês tenham recomendações, né? O seu escritório tem recomendações a esses produtores afetados. Quais seriam essas recomendações? A nossa recomendação, em primeiro lugar, é se prepare para o seu financiamento privado, né? Busque o seu integrador, busque o relacionamento para entender o efeito prático dessa decisão na sua relação. Segundo lugar, tome cuidado ou acompanhe melhor as decisões que são tomadas no âmbito das associações e das CADECs. Muitas vezes é o que a gente vê, e alguns produtores com os quais a gente conversou, eles sequer sabiam dessa ação, embora sejam associados e sejam diretamente afetados. Então, o que a gente vê é que muitas vezes as associações e sindicatos agem até a revelia do próprio, ou com base, às vezes até numa boa intenção, né? Acho que muitas vezes a gente mira no pato e acerta no ganso, mas e não duvido de qualquer maneira da boa intenção dessa associação de produtores, mas o efeito em cadeia, o efeito sequencial disso é que precisa ser muito bem medido, né? Porque depois que a ação está posta, o judiciário pode definir muitas coisas que às vezes a gente não pensava antes. As diretorias dessas associações e as próprias CADECs, elas são eleitas pelos próprios integrados ou não? São escolhidas por quem? Em princípio, sim, né? Em princípio, sim. E daí, é claro, vai de associação para associação esse processo decisório. Infelizmente, a prática de muitos produtores, isso acontece em cooperativas também, né? É que o produtor está tão focado na sua atividade que participa pouco das suas associações. Nós mesmo, né, sou diretor de entidade, também sabemos como a gente, às vezes, faz falta para a entidade a participação do produtor, por isso que eu acho que a maior recomendação aos produtores é que eles participem efetivamente dos processos decisórios que podem lhes afetar, porque com certeza eles saberão muito mais as consequências dos atos tomados pelas associações e sindicatos do que os burocratas de plantão, entre os quais muitas vezes eu mesmo me incluo. Ô Francisco, caso alguém que esteja nos ouvindo agora queira buscar mais informações, queira entender um pouco mais, você quer deixar algum contato do seu escritório, algum contato seu, não sei, para que essas pessoas possam se informar um pouco mais? Claro, é www.buenomesquita.com.br, nosso site, estamos à disposição. Francisco, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no programa, me coloco à disposição, deixo o programa à disposição também e muito obrigado por trazer tantos esclarecimentos. Valeu, um abraço. Obrigado você, estou sempre à disposição. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.